As pessoas do mundo do futebol, e a gente está falando agora especificamente do Pelé, do mundo do futebol, do mundo e especificamente aqui no Brasil, Que se escoraram muito no Pelé, devem né? muito ao Pelé, né? Devem muito ao Pelé, mas não é só por dever algo palpável ao Pelé, as suas carreiras, as suas vidas, o seu dinheiro, o seu tudo, a sua fama, mas até por gratidão e respeito à figura que o Pelé representa, né? Como sendo o maior nome do esporte ao qual essas pessoas todas estão atreladas, estão ligadas, pelo qual vivem e tudo mais. Então, causou muito espanto, na verdade, a ausência de, por exemplo, jogadores que foram campeões mundiais aqui no brasileiros, né? Em 94 e em 2002, são 43 jogadores. E sempre foram todos muito bem recebidos pelo Pelé. Além de tudo isso, claro, Pelé sempre recebeu claro, essas claro. figuras. E sempre, né? se referiu a eles com muito respeito, com muito carinho, não só pessoalmente, como nessa era recente de redes Não sociais. tenha dúvida. O Pelé em todos os momentos, ainda que talvez ele mesmo não pudesse nem atuar mais com um celular, com um computador, mas o Pelé é instituição, né? Sempre desejou o melhor aos Mas a jogadores representação comunicativa Claro, do Pelé, pelo menos era poderia ele. partir até de um desejo dele. Claro, Pessoal, deixa uma mensagem para você. claro, né? Desejando boa sorte à Claro. seleção e tudo mais. São 43 jogadores que estiveram na Copa do Mundo, nas Copas do Mundo de 94 e 2002, os dois últimos títulos que a seleção brasileira conquistou, e apenas um único, esteve no velório do Pelé, que foi o Mauro Silva, né, que hoje é dirigente da Federação Paulista Vice-presidente da de Futebol. federação. Dos jogadores e da comissão técnica da seleção brasileira que estava na Copa do Mundo, que acabou agora, não tem um mês, ninguém apareceu. Ninguém. Não apareceu jogador, não apareceu técnico, não apareceu auxiliar técnico, não apareceu dirigente, exceto o presidente da CBF, né? O presidente da CBF que foi representando a entidade. Bom, dane-se. Com todo respeito, sim, né? Não, mas Porque enfim. não é só a entidade que precisa ser representada. As figuras pessoais Claro, precisam se apresentar a se representar. Né? Não é só de novo, uma coisa assim, olha, a CBF representa os 23 jogadores. Não. Claro que não. Eu não preciso, por exemplo, ninguém para me representar. Claro Ninguém. que não. Entendeu? É isso. Causa muito espanto, né? A ausência de grandes nomes históricos do futebol brasileiro, grandes ídolos do futebol brasileiro, alguns que pararam de jogar. O Facincani falou agora de alguns, sem mencionar os nomes, mas é claro que a gente está fazendo referência àquela tropinha que estava na Copa do Mundo do Catar, vestida de paletó, de gravatinha, com o emblema da FIFA no peito, e alguns deles especificamente o Kaká, né? E não estou aqui apontando o dedo para o Kaká, eu estou só me referindo a um fato ocorrido dias atrás na Copa do Mundo do Catar, quando o Kaká foi um jogador que se queixou em entrevistas da falta de reconhecimento aos jogadores brasileiros, né? Que conquistaram tanta coisa no passado. Lá mesmo no Catar, nenhum deles esteve... E dando exemplo do Ronaldo, dizendo que para muita gente o Ronaldo é só mais um, ele usou essa palavra, Ele usou. Mais um gordo andando na rua. Então, porque eu estou mencionando o Kaká? O Kaká fez uma referência explícita àquilo que ele considera a falta de reconhecimento do público brasileiro aos seus ídolos, aos grandes nomes do futebol, né? Esse post do Luiz Carlos Quartarolo, deixa eu ver que é um colega nosso jornalista, ele está mencionando exatamente isso, né? No Brasil, o Ronaldo é só um gordo andando por aí, como lembrou aqui o Facincani, e que os brasileiros não valorizam os seus ídolos. Bom, nenhum dos atletas que estiveram na Copa do Mundo do Japão em 2002 e da Coreia esteve no velório do Pelé. Foram pouquíssimos jogadores, eu acho que ex-jogadores, que merecem até a menção aqui, Facincani, se eu esquecer assim, alguém, Flávio, você me... E tem uma outra coisa, até para passar esse gancho para você, que já seria um gesto nobre, mesmo essas pessoas não tendo tanto contato com o Pelé e se apresentando lá ao velório, legal. Se o cara também não tem muita proximidade, ok, a gente entende, cada um faz o seu dever de coração. Só que muitos que
não apareceram tinham toda hora, na necessidade comercial, contatos com o Pelé. Que aí é o mais grave. Uma coisa é aquele cara que está à distância, tudo bem, a gente entende, poderia até se apresentar como representante de uma seleção campeã e tudo mais, normal. Agora, teve muita gente mesmo, que nos últimos 15, 20 anos, 25 anos, não só de carreira profissional no futebol, mas fora do futebol, no pós-carreira, essas pessoas se escoraram na figura do Pelé pelo âmbito comercial. E essas figuras, hoje, em nenhum momento, apareceram para agradecer. Então... que aí é o pior. Realmente causou a todos nós aqui. Nós vamos ver daqui a pouquinho uma manifestação que hoje talvez tenha sido a mais veemente por parte de um comunicador aqui no Brasil, que é o Neto, o ex-jogador Neto, hoje apresentador da Bandeirantes, da Band, né, dos canais Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu só queria completar dizendo o seguinte, causa muito espanto, na verdade, causa um certo choque, essa ausência coletiva, né? Porque nós estamos falando aqui, vamos mencionar, eu estava mencionando alguns que foram e merecem todo o reconhecimento, o Neto é um deles, o Emerson Sheik esteve lá, ex-jogador, que eu saiba, nunca teve grande contato com o Pelé. O Marcelinho Carioca esteve lá. O Zé Roberto ajudou a carregar Marcelinho, lembrando que o caixão, ele né? tem uma gratidão ao Pelé, que o Pelé o entregou, né, Michelete? A placa de um dos gols mais bonitos da história da Vila Belmiro, em 95, que ele dá aquele chapéu e o gol em cima do Edinho. Em cima do Edinho. Né? O Edinho, 96. O Zé Roberto teve lá, enfim, claro, outros jogadores, alguns estiveram, alguns ex-colegas do Pelé no Santos. Tem muita gente que está um pouco tá mais idosa, que não aí pode se ir, compreende. que você entende, tá tudo certo. Agora, eu não entendo, por exemplo, a ausência de tantos jogadores ou ex-jogadores do próprio Santos que jogaram com o Edinho. Foram vice-campeões brasileiros em 1995. O Jamel estava lá. Outros que não estiveram, pelo menos para dar um abraço no Edinho. Macedo, né? Foi lá também. Macedo esteve lá. Mas, assim, institucionalmente falando, a gente saltou aos olhos, a gente percebeu, foi gritante, uma ausência coletiva. Quantos camisas 10 pós-Pelé passaram com importante significado pelo Santos que não estiveram lá? Muitos. Enfim, se a gente for aqui citar todo mundo que a gente acha que deveria ter ido e não foi... O Michelete está me cantando aqui, assim, eu só fiz a pergunta já sabendo desses nomes, Mica, mas assim, até para, por exemplo, o Giovani, não vi lá. Esteve o Giovani? Não vi. Se o Giovani foi, o Pito também não vi, né? Paulo Henrique Ganso, Diego. Ailton Lira. Então, assim, Lira, Neymar, vocês foram grandes, né? O Neymar. Se algum desses foi ao velório, eu peço desculpas aqui por estar cobrando. Mas aqueles que não foram desses nomes... Mas, viu, Facingari, eu insisto no seguinte aqui... Porque todo mundo se escorou no Pelé, Flavinho. Não, eu sei, todo mundo, na primeira oportunidade de Santos, citava o Pelé, porque a camisa, porque a magia, porque não sei o quê. Então, assim... Toda hora os caras se escoravam. No momento mais triste e necessário de que ele fosse receber uma última condolência, ou a família... seria um gesto, eu acho. É um gesto de respeito, que eu acho que todo mundo desse universo do futebol deveria prestar. Mas, de novo, acho que ninguém tem a obrigação, no sentido literal da palavra, né? Embora, num caso tão especial como esse, a perda de alguém como Pelé, a gente tenda a achar que sim, é obrigação de algumas pessoas estarem lá. É uma pena que muitas não foram. E se a gente for aqui fazer uma lista, ela é gigantesca. E... realmente sente-se falta dessa representatividade do futebol brasileiro como um todo, né, na despedida do seu maior nome,
do seu maior nome. Tem muita gente que não gosta de ir em velório, tem muita gente que se sente mal, tem muita gente que tinha, eventualmente, algum compromisso inadiável, estava muito longe do Brasil. Cada um pode ter a sua razão, eu não vou aqui discutir as razões individualmente. O Cafu, nós o entrevistamos na Itália, né? Sim. Há 2 dias. Não, eu não vou aqui entrar eu não vou discutir a razão individualmente de cada um que dê a sua explicação, se quiser dar, tá? Mas o coletivo é o que me impressionou. Sim. A ausência coletiva. A ausência. Eu fico lembrando aqui, eu lembrei aqui de figuras mais representativas, né? Não que esses que foram não são claro representativos, que são, mas assim, sabe, mas tem nomes que são mais estrelados, é normal, e que, repito, muito desse nome estrelado, Flávio Gomes, se escorou e se usou do Pelé para trampolim. E muita coisa que aconteceu na vida dessas pessoas deve-se à existência do Pelé. Então, dirigentes, por exemplo, né, não basta mandar, eu acho, desculpem se eu estiver errado, eu acho que não basta mandar uma coroa de flores, né? Presidente de clube brasileiro, e me corrija algum presidente de clube brasileiro se eu estiver enganado, eu só soube da presença do presidente do São Paulo, Júlio Casares, né? Outros clubes estiveram representados por algum dirigente, pode ser, tá tudo bem. Ou do próprio Santos, né? Até porque o também, Santos claro, era... Mas é realmente espantoso, né? A gente não ver ali todos os clubes da Série A, da Série B, da Série C, da Série D, representados pelos seus principais nomes, pelas suas principais figuras, institucionalmente falando. É uma pena que isso aconteceu. A gente viu, por outro lado, o presidente da FIFA indo ao velório, que estava na Europa, sei lá onde ele estava, pegou um avião e veio. A gente viu o presidente Lula, que no seu segundo dia útil de trabalho, se deslocou de Brasília até Santos. Daqui a pouco a gente até pode ver aqui, o Lula gravou um pequeno depoimento para a TV Santos, foi lá dar o último adeus ao Pelé. A gente viu outras autoridades, como o governador eleito o governador agora de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A gente viu autoridades estaduais, enfim, quem pôde ir foi. É o mínimo que se espera de autoridades, né? Ainda mais representativas. Nós estamos falando do Pelé, nós não estamos falando do Pelé, gente, do Pelé que é mais do que apenas o cidadão Edson Arantes do Nascimento. É uma entidade nacional, é uma entidade brasileira, global, universal, né? E agora tem uma coisa boa, O povo foi para a rua. Né? O povo brasileiro se viu representado nas ruas da cidade de Santos. O torcedor do Santos foi abraçar. O torcedor do Santos foi, o torcedor de outros times foi. Também. Né? Foram 230 mil pessoas que passaram pelo velório do Pelé, numa cidade que tem 430 mil habitantes. A gente está vendo aí algumas imagens, na hora que o corpo do Pelé deixa a vila, né, Facicani? No caminhão de bombeiros, e percorreu cerca de 13 quilômetros até o posto 6, para quem não conhece Santos. A Orla de Santos ela é dividida em postos, né? Canais, e cada canal tem esse nome, o posto 1, 2, 3, 4, 5, 6. No posto 6 vive a Dona Celeste, que é mãe do Pelé, tem 100 anos de idade, e a sua irmã Maria Lúcia, né? Isso. 78 anos, que cuida dela. E esse caminhão percorreu toda a orla da cidade de Santos e foi até a casa da Dona Celeste. Bom, enquanto a gente está vendo essas imagens, fica aqui um registro da nossa, aí a casa da mãe do Pelé, fica aqui o registro desta indignação, que eu acho que muita gente está sentindo. Tem gente que acha que não, que nós estamos falando besteira, que, enfim, cada um tem o direito à sua opinião. Nós estamos com o Leandro Quesada, essas imagens aí agora são do cemitério vertical, né? Estamos com o Leandro Quesada, estamos com o Luiz Castro, está com a gente também? O Micheletti está ótimo. Então, o Luiz participou durante todo o dia de ontem e hoje também da cobertura para placar lá em Santos dos funerais, né, do velório e do sepultamento. Mas deixa eu começar com o Leandro Quesada. Quesada, acho que a gente já falou tudo do Pelé nesses últimos dias, como jogador, como figura universal, né? Mas hoje o tema é esse e a gente continua aqui meio espantado ainda com essa ausência de tanta gente que poderia ter ido dar o seu último adeus ao Pelé e simplesmente se satisfez com uma postagem no Instagram ou no Twitter. Tudo bem, Quesada?
Tudo bem, Flavinho? Tudo bem, Facinca, amigos da Placar? Ao Luiz, que já está chegando aí também, ao vivo lá de Santos. Vocês disseram tudo, eu só queria acrescentar algo, Flavinho, que foi a nossa conversa hoje por WhatsApp. É muito estranho isso, né? Será que o Pelé fez alguma coisa para essa gente toda? A ponto da maioria quase que esmagadora não ter aparecido? E eu colocaria a gente do Tri aí também, porque tem gente ainda com saúde que foi tricampeão do mundo com o Pelé e que também não apareceu. Esses, inclusive, acho que deveriam ter aparecido, né? Mas eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu acho que o importante é exaltar as centenas de milhares de pessoas que estiveram no velório, na Vila Belmiro, e acompanharam o cortejo, passando pela casa da Dona Celeste, que não pôde ver o filho, né, porque tá doente, até chegar ao local onde o caixão do Pelé foi levado. Então, eu acho que ele tem que exaltar essas pessoas. Essas imagens são sensacionais. Porque, na realidade, quem amava o Pelé são essas pessoas aí. A gente também não pode obrigar que as pessoas amem os outros, né? Mas ficou muito claro para mim quem é que amava o Pelé. São esses daí, ó. Estão ao lado do Corpo de Bombeiros. E esses amavam o Pelé. Eu não tenho dúvida disso. E aí, curtiram os cortes aqui da Placar TV? Inscrevam-se no canal para vocês receberem mais conteúdos e também assistirem aos outros cortes que a gente tem aqui, outros melhores momentos das nossas lives, dos nossos programas, tá bom? Não se esqueçam, curtam os vídeos e se inscrevam no @Placar TV.